A esposa grávida de um milionário saiu no meio da madrugada com o corpo ainda dolorido pelo empurrão brutal que ele havia lhe dado horas antes. Ela entrou na área VIP do banco e esvaziou até o último centavo de todas as contas, enquanto ele dormia placidamente ao lado de sua amante, acreditando que nada poderia tocá-lo. Mas ela não apenas desapareceu de sua vida, ela arrancou seu poder, seu dinheiro e sua impunidade em um golpe tão preciso que o deixou sem ar ao acordar. O que se segue é a queda brutal de um homem que jurava ser intocável. A madrugada caía sobre a cidade como um lençol frio quando Olivia Moore empurrou a porta de vidro da área VIP do banco. Era 1h43 da manhã, uma hora em que os ricos dormem profundamente e os segredos se movem em silêncio. O segurança levantou o olhar surpreso, mas a expressão decidida da mulher grávida não deixava espaço para perguntas. Seu abdômen de 6 meses esticava o casaco cor marfim, e o leve tremor em suas mãos não era de medo, mas de uma força contida por tempo demais. Atrás dela avançava seu advogado, Ernesto Garcia, um homem de rosto severo que segurava uma pasta grossa cheia de documentos legais. O interior do banco estava iluminado com uma luz branca e limpa. As câmeras giravam devagar, acompanhando cada movimento. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado. Olivia entregou sua identidade e a permissão de cotitularidade. A funcionária revisou tudo com rapidez profissional. Ao ver o sobrenome Moore nos documentos, seus olhos se arregalaram levemente, mas ela não disse nada. Introduziu as senhas que confirmavam que Olivia tinha direito absoluto de operar as contas compartilhadas. Tudo era completamente legal. A tela mostrou o saldo. 5 contas, todas alimentadas com milhões, quase 40 milhões ALEs no total. Olivia respirou fundo, como se estivesse enchendo os pulmões com uma decisão irreversível. A funcionária perguntou se ela realmente desejava proceder com a transferência e o saque total dos fundos. Olivia respondeu com um leve aceno de cabeça. Sua voz saiu suave, mas firme. Quero fechar todas as contas esta noite. Quero sacar o total disponível. O ruído das máquinas contando dinheiro encheu a sala. Um som rápido e implacável. Cada maço que caía sobre a bandeja metálica marcava um ponto sem retorno. Ernesto a observou com uma mistura de preocupação e respeito. Ninguém toma uma decisão assim sem ter chegado ao fundo do poço antes, e Olivia havia chegado. Ela mantinha o olhar fixo na tela, onde os números desciam até chegar a 0. Quando o último dígito desapareceu, ela sentiu um arrepio que não vinha do medo, mas de uma libertação amarga. Enquanto isso, na mesa do canto, seu telefone vibrava sem parar. Notificações silenciosas, uma após a outra. Transação concluída. Transação concluída. Saldo disponível. R$0. Olivia não tocou no telefone. Não precisava mais dele. Não queria ser localizada. Sabia que ele o usaria para rastrear cada passo. Deixou-o virado para baixo sobre o sofá de couro. Pela primeira vez em anos, aquele dispositivo não tinha mais poder sobre ela. No penthouse, a exatamente 12 quilômetros de distância, Ethan Moore dormia profundamente. Seu braço descansava sobre a cintura nua de sua amante, uma modelo loira que respirava satisfeita. Do outro lado do quarto, a tela do telefone de Ethan piscava, iluminando o tapete. Várias notificações bancárias apareciam uma após a outra, mas ele permanecia imóvel. O álcool do jantar tardio com sua amante o mantinha afundado em um sono arrogante, alheio à tempestade que havia desencadeado. Se tivesse aberto os olhos naquele momento, teria visto o princípio do fim.
De volta ao banco, a funcionária entregou a Olivia um cofre portátil com os maços assegurados e os contratos impressos. Olivia o segurou com as 2 mãos, enquanto sua respiração se acelerava. O bebê se moveu dentro de sua barriga, como se respondesse à mudança brusca de emoções. Olivia murmurou em voz baixa, quase como um segredo compartilhado. Pronto, vamos embora. Ernesto abriu a porta lateral que dava para o estacionamento privado. Um SUV preto a esperava com o motor ligado. O motorista, um homem silencioso contratado naquela mesma noite, inclinou a cabeça sem perguntar nada. Olivia subiu com cuidado, apoiando uma mão no assento para estabilizar sua barriga. Quando a porta se fechou atrás dela, sentiu o peso do mundo se afrouxar um pouco. O veículo avançou devagar, deixando o local com uma discrição aterrorizante. Não houve drama, não houve gritos, não houve mais testemunhas além do segurança do banco e das câmeras que registraram a saída de uma mulher grávida que caminhava como se carregasse um cadáver invisível. Olivia olhou pela janela o horizonte urbano, as luzes como constelações artificiais sobre o silêncio. Fechou os olhos e permitiu que o cansaço caísse sobre ela. Tinha a sensação de ter escapado de uma casa em chamas sem olhar para trás. Não sabia ainda aonde iria chegar, mas sabia exatamente de onde estava fugindo. Na noite anterior, Ethan havia fingido uma reunião até tarde. Ela havia preparado o jantar sozinha, posto os talheres, servido a sopa que não esfriaria para ninguém e esperado na cadeira por mais de 20 minutos, ouvindo apenas o tic-tac do relógio. Quando finalmente percebeu que o silêncio era a verdadeira resposta de seu marido, subiu para o quarto. 3 metros antes de tocar a porta, ouviu a risada de uma mulher do outro lado. Ali, algo se quebrou e nunca mais seria reparado. Ela se forçou a abrir os olhos. Não podia se permitir recordar mais. O SUV pegou uma ampla avenida. A cidade continuava dormindo. Em algum ponto daquele trajeto, Olivia colocou a mão sobre a barriga mais uma vez. Respirou fundo. Não chorou, não tremeu, não duvidou. Tudo o que havia feito era legal. Tudo estava respaldado. Tudo estava justificado. Às 2 da manhã, o veículo cruzou um túnel e saiu para a autoestrada em direção ao litoral de São Paulo. Não havia perseguição, não havia sirenes, não havia mensagens. Ethan continuava dormindo, aninhado em um sono luxuoso que não sabia que estava prestes a desmoronar. Mas Olivia sabia. Ela havia cumprido cada passo de um plano silencioso, construído a partir de meses de dor e de horas inteiras de compreensão tardia. A partir daquele momento, ela não era mais uma esposa humilhada. Era uma mulher em movimento. Uma mulher que havia decidido desaparecer para salvar a si mesma e seu filho. O SUV se afastou da cidade, tornando-se um ponto escuro que se perdia entre as luzes distantes. Olivia abriu os olhos pela última vez antes que o sono a vencesse. Não sabia se o que havia feito mudaria sua vida para sempre. A única coisa que sabia era que não estava mais presa. E essa certeza, pela primeira vez em muito tempo, devolveu-lhe um pouco de ar. Atrás dela, no penthouse onde Ethan dormia com sua amante, não restava absolutamente nada. Nem dinheiro, nem controle, nem esposa. Apenas um vazio que logo se transformaria em escândalo. A noite parecia tranquila quando Olivia Moore voltou a entrar no penthouse pela porta principal. A cidade brilhava atrás dos janelões, mas dentro da casa, o silêncio era perfeito demais, limpo demais, como se escondesse algo. Eram às 9 da noite. Ainda não existia o plano que a levaria a desaparecer
e esvaziar cada conta bancária. Ainda não existiam os maços de notas, nem a decisão irreversível. Havia apenas uma mulher grávida tentando acreditar que seu casamento ainda podia respirar. Deixou a bolsa sobre o sofá e se apoiou por um instante para aliviar o peso da barriga. O bebê se moveu suavemente e ela acariciou a pele esticada, sussurrando um pensamento que só ela podia ouvir. Quase acabamos, meu amor. Só preciso que seu pai me diga a verdade. Na cozinha, o relógio marcava um tic-tac metálico que preenchia a casa inteira. Olivia caminhou até a mesa onde ainda estavam os restos do jantar que ela mesma havia preparado. As velas apagadas, a sopa fria, o prato vazio do marido que não havia chegado a tempo. Ela havia esperado mais de 20 minutos antes de aceitar a realidade. Ethan não tinha uma reunião de última hora, não tinha trabalho acumulado. Ele tinha outra vida que ela não deveria ver. Fechou os olhos por um instante. Não chorou. Não se permitiu esse luxo. Sua respiração permaneceu serena, mas suas mãos se agarraram ao encosto da cadeira com muita força. Quando abriu os olhos, a expressão em seu rosto havia mudado. Não havia mais resignação, apenas uma determinação silenciosa. Como um fio tenso que estava prestes a se romper, ela pegou o celular e verificou o aplicativo que ele a havia obrigado a instalar meses atrás. Ele chamava de segurança familiar. Ela sabia que era controle, um método para rastrear cada passo seu. Aquele mesmo aplicativo marcava a localização de Ethan em tempo real. Ponto azul. Penthouse. Exatamente ali. Exatamente em sua casa. Exatamente onde ele dizia que não estava. Olivia sentiu o peito gelar. Não era a trapaça. Não era a mentira. Era a facilidade com que ele a pronunciava, como se ela não merecesse nem o esforço de uma mentira crível. Respirou profundamente para acalmar a tensão de seu corpo. Em seguida, começou a caminhar em direção ao corredor que levava ao quarto principal. Cada passo soava mais alto que o anterior, como se o chão anunciasse um veredicto. A 3 metros da porta, ouviu um som que jamais esperou ouvir dentro de seu casamento. Uma risada de mulher. Uma risada suave, abafada, íntima. Olivia ficou paralisada. Seu cérebro lutou para negar o óbvio, mas seus ouvidos não se enganavam. Podia distinguir até o sussurro masculino que lhe respondia, a voz de Ethan. Alguém disse algo mais, uma frase confusa, abafada entre beijos. Ela sentiu o sangue descer para o estômago, pesado, amargo. Deu um passo para trás, como se um golpe físico a tivesse atingido. O bebê dentro dela se moveu com desconforto. Olivia colocou a mão sobre o abdômen para tranquilizá-lo. Não queria que seu filho sentisse o tremor que percorria seu corpo. Não queria dar à luz um bebê que só conhecesse o medo na voz de sua mãe. Recuou até a sala de estar, sentou-se no sofá e tentou reunir forças. Fechou os olhos e deixou o silêncio falar por ela. Passara meses justificando sinais que seu coração já havia interpretado. Mensagens apagadas, reuniões que não existiam, um perfume estranho na camisa de Ethan. Ela sempre quisera acreditar. Naquela noite, parou de fazê-lo. Quando finalmente abriu os olhos, a dor havia se transformado em uma clareza perigosa. Olivia não era uma mulher impulsiva. Ela planejava, observava, esperava, mas também agia. E naquele momento soube que o que estava acontecendo do outro lado daquela porta já não tinha remédio. Não queria entrar, não queria vê-lo, não queria ouvir explicações. Queria conservar a pouca dignidade que Ethan ainda não havia destruído. Levantou-se devagar e caminhou até seu escritório privado, um quarto pequeno
que havia transformado em seu refúgio. Acendeu a luz. Sobre a escrivaninha havia pastas organizadas, documentos financeiros, cópias de contratos, extratos bancários. Olivia nunca fora uma mulher ingênua. Sempre soubera que o dinheiro dava poder, mas naquela noite entendeu que a falta de dinheiro deixava uma mulher à mercê. Colocou uma pasta no centro da mesa. Era a pasta dos documentos bancários. Olivia revisou cada folha, confirmando sua cotitularidade, as assinaturas, as senhas, os acordos pré-nupciais. Nada do que estava prestes a fazer seria ilegal. Era doloroso, era definitivo, mas não era ilegal. De repente, seu telefone vibrou. Uma notificação. Ethan. Mensagem de voz. Ela ouviu. As palavras entraram como navalhas. Não me espere. Não vou chegar. Não seja dramática. Eu faço o que eu quero. Seu estômago se contraiu. Não havia menção da amante. Não havia desculpa, apenas desprezo. Um desprezo tranquilo, confiante. Como se ele soubesse que Olivia jamais iria embora. Como se tivesse certeza de que ela sempre seria a sombra silenciosa atrás dele. Mas naquela noite, algo mudou. Naquela noite, Olivia parou de temê-lo. Levantou o olhar para o espelho pequeno apoiado na parede. Viu-se pálida, exausta, mas não quebrada. Viu-se viva. Viu-se capaz. Levantou o queixo. Era o gesto mais corajoso que havia feito em meses. Pegou seu casaco, guardou os documentos bancários na bolsa e saiu do quarto sem fazer barulho. O corredor continuava iluminado apenas pelas luzes quentes do chão. Não olhou para o quarto. Não precisava confirmar nada. Já tinha ouvido tudo. Antes de sair de casa, apoiou uma mão sobre a barriga. O bebê se moveu novamente, e ela sentiu uma pontada de força inesperada. Não estou sozinha, pensou. Não mais. Abriu a porta principal e o ar frio da madrugada a envolveu. Ligou o carro. Cada metro que se afastava do penthouse era um metro que a aproximava de sua libertação. Não existia ainda o banco, nem os milhões sacados, nem o plano perfeito. Só existia uma ideia simples, uma ideia que não podia mais ignorar. Tinha que salvar a si mesma e a seu filho. O motor roncou suavemente enquanto Olivia pegava a avenida em direção ao centro. Não olhou para trás. Não precisava. Sua vida antiga estava ficando naquele sótão silencioso. Sua nova vida começava exatamente naquele instante. O penthouse estava mergulhado em uma penumbra tranquila quando Olivia regressou pela segunda vez naquela mesma noite. Havia dirigido sem pensar, com o coração acelerado e a mente dividida entre o medo e a certeza. Era 0:45 da madrugada. Faltavam 45 minutos para ela se sentar na sala VIP do banco. Faltavam 45 minutos para que a mulher que agora respirava fundo no hall se transformasse na mulher que desapareceria com milhões. Mas nada disso havia ocorrido ainda. Agora havia apenas uma ferida aberta e um segredo atrás de uma porta fechada. O elevador abriu com um leve som metálico. Olivia saiu devagar, como se pisasse em um campo minado. A primeira coisa que viu foi a luz tênue do corredor. A segunda foi a sombra no tapete projetada do quarto principal. Uma sombra que se movia ao ritmo de 2 corpos, 2 vozes, um fio de risadas que atravessou o ar. Olivia sentiu o mundo se contrair logo abaixo de seus pés. O bebê se agitou dentro dela. Respirou fundo para não desmaiar, mas desta vez não recuou. Desta vez avançou. Caminhou em direção ao quarto principal. Não queria abrir a porta. Não queria ver a mulher loira que havia ouvido rir minutos antes. Não queria confirmar o que seu coração já sabia.
Só queria uma resposta, uma palavra, algo que justificasse a traição, algo que fizesse a dor parecer menos insuportável. Quando chegou à porta, levantou a mão para tocá-la, mas não bateu. Não conseguiu. Sua mão tremeu. Então, a porta se abriu por dentro. Ethan apareceu no batente, com o tronco nu e o cabelo despenteado. Seus olhos se arregalaram como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nele. A toalha em volta da cintura era a confissão mais clara, e atrás dele a mulher loira ajeitava os lençóis, sorrindo sem vergonha. Olivia sentiu o ar ficar espesso, como se o quarto inteiro tivesse se fechado ao redor de seu peito. Ethan deu um passo à frente, surpreso e incomodado. "O que você está fazendo acordada?" disse com uma frieza que a atravessou. Olivia, tremendo, respondeu em voz baixa. "Só queria saber por que você mentiu para mim. Só isso." A expressão de Ethan mudou de surpresa para pura irritação. Levantou a mão como se quisesse afastá-la do corredor, como se ela fosse um incômodo e não a mulher que carregava seu filho. "Você está exagerando de novo. Não comece com seus dramas." Olivia recuou meio passo, mas sua respiração ficou mais pesada. Suas mãos pousaram em sua barriga instintivamente. "Eu quero que você saia daqui. Estou cansado de suas cenas", disse Ethan com um tom que não tinha limites. Ela piscou, engoliu em seco e mal conseguiu dizer: "Eu só queria falar com você." A mulher loira atrás dele soltou uma risada suave e venenosa, que rompeu a última fibra de controle que restava em Olivia. Ethan virou a cabeça para a amante e murmurou algo que Olivia não conseguiu ouvir. Então, quando voltou a olhá-la, havia uma dureza completamente nova em seus olhos. "Eu não tenho que te dar explicações. Estou farto de sua atitude. Tire essa cara." Olivia sentiu os joelhos dobrarem, mas antes que pudesse recuperar o equilíbrio, Ethan deu um passo rápido e tentou arrancar o telefone de sua mão, acreditando que ela estava gravando. Ela não estava. Mas ele não perguntou, simplesmente agiu. Seus dedos se fecharam com força ao redor do pulso de Olivia. Ela soltou um grito abafado ao sentir o puxão. Ethan a empurrou para tirá-la do caminho, mas o movimento foi muito brusco. Olivia perdeu o equilíbrio e caiu para trás, batendo a lateral de sua barriga na borda de uma mesa lateral. A dor foi imediata, aguda. Sua respiração foi cortada. No teto, a câmera dome de segurança girou com um clique suave. A lente negra capturou tudo com precisão cirúrgica. O empurrão, a queda, o gesto de surpresa de Olivia, o rosto de fúria contida de Ethan, a risada abafada da amante na cama. A câmera não piscou. Olivia levou as mãos à barriga inchada, incapaz de se levantar. O medo se misturou a uma dor profunda que a percorreu de um lado a outro. Tentou se levantar, mas o impacto a havia deixado quase sem ar. Ethan avançou em sua direção, irritado. "Pare de fingir, meu Deus, Olivia. Você está ridícula." Neste momento, uma voz idosa irrompeu da sala. "Sr. Moore, pare agora mesmo!" A figura da Sra. Helena, a governanta que servia no penthouse há anos, apareceu no corredor. Seu rosto estava lívido. Em suas mãos, ela segurava um pequeno controle que mostrava a transmissão ao vivo da câmera do corredor. Ela tinha visto tudo, gravou tudo. Ethan se virou para ela, furioso. "Isto não é da sua conta." Mas Helena não recuou. Caminhou até Olivia, ajudou-a a se levantar com braços firmes, quase maternais. A mulher mais velha falou com voz calma. "Respire, minha menina. Respire. Seu bebê está bem. Foi apenas um golpe superficial. Mas não podemos deixar isso assim. Não. Desta vez." Ethan deu um passo em direção a elas, mas Helena levantou o controle da câmera como se fosse uma arma. Se der mais um passo,
enviarei esta gravação ao conselho do condomínio, à polícia e ao seu sócio principal. Ethan congelou. Pela primeira vez, ficou sem palavras. Olivia tremia. Seus olhos estavam embaçados de dor, mas não de lágrimas. Sua respiração estava irregular. Helena tomou uma decisão imediata. Vamos para a sala médica do prédio agora mesmo. Ethan tentou falar, mas o silêncio de Helena era mais forte que qualquer palavra. A mulher mais velha a ajudou a caminhar, enquanto Olivia segurava a barriga com as duas mãos. Atrás, Ethan permaneceu imóvel, com a sombra da câmera projetada sobre sua pele. A câmera Dome continuou gravando. Girou mais uma vez, capturando a imagem de um homem que pela primeira vez parecia pequeno, preso na evidência. Uma câmera que não piscou. Uma verdade que não podia mais se esconder. Uma queda que estava prestes a começar. A sala médica do prédio estava iluminada com um tom azul tênue que fazia tudo parecer ainda mais frio. Olivia se sentou devagar na maca, enquanto a enfermeira noturna examinava seu abdômen com movimentos precisos. O monitor emitia um bip constante e suave que marcava o ritmo do coração do bebê. Esse som era a única coisa que a mantinha unida. Esse batimento regular, firme, cheio de vida, contrastando com o caos que havia irrompido havia apenas minutos no corredor. Helena estava apoiada na parede com o controle do sistema de câmeras ainda na mão. Seu rosto continuava tenso, como se temesse que Ethan pudesse invadir a qualquer momento. Mas ele não o fez. O penthouse havia ficado para trás, junto com a risada da amante e a violência que impregnou tudo. Naquela sala silenciosa, o que vinha não era calma, era o início de uma tempestade maior. A enfermeira terminou de ajustar o monitor e olhou para Olivia com uma expressão séria. O bebê está bem, mas você precisa descansar e evitar qualquer estresse. Seu corpo já suportou demais. Olivia assentiu com dificuldade. Não se atrevia a falar. Não confiava que sua voz não fosse falhar. Quando a enfermeira saiu por alguns minutos para buscar uma compressa fria, Helena se aproximou de Olivia. Pegou sua mão com suavidade, como uma mãe tentando amparar uma filha ferida. Minha menina, você tem que me escutar. Olivia levantou o olhar perdido. O mundo estava se movendo muito rápido. Não sabia se queria ouvir o que viria. Mas Helena continuou. O que aconteceu esta noite não pode ser enterrado. E mesmo que você quisesse protegê-lo, ele já se encarregou de destruir tudo. Olivia inspirou lentamente. Não tinha forças para discutir. Sabia que era verdade. Sabia que não havia mais volta. E então aconteceu algo que não estava nos planos de ninguém. O telefone de Helena vibrou com insistência. Ela franziu a testa, verificou a tela e ficou completamente imóvel. Olivia sentiu um sobressalto no peito. O que está acontecendo? Perguntou com a voz trêmula. Helena piscou. Sua respiração parou por um instante. Alguém enviou o vídeo. Olivia sentiu um vazio no estômago. Que vídeo? Helena a olhou com seriedade. O vídeo do corredor já está circulando no grupo de moradores do condomínio. Olivia negou com a cabeça, como se pudesse deter o fato com um simples gesto. Não, por favor, eu não quero exposição. Não quero que todos vejam. Helena apertou sua mão com firmeza. Você não pode mais evitar. Eu tentei frear, mas se espalhou muito rápido. Nesse momento, a enfermeira regressou com a compressa fria, mas congelou ao ouvir a última frase. O vídeo já é público? Helena assentiu. A enfermeira fez uma careta de preocupação e saiu novamente para o corredor para atender uma ligação urgente. Parecia que as próprias paredes começavam a vibrar com a força do inevitável. O telefone de Olivia, o que ela havia deixado no sofá do penthouse, já não estava em suas mãos. Mas seu mundo começou a se encher de notificações. Seu smartwatch, esquecido em seu pulso,
vibrou com um ritmo frenético. Mensagens, chamadas, alertas de redes sociais, uma onda que a atingia de todas as direções. Olivia olhou para a tela, a vista embaçada. Tendência número 1 na cidade. Milionário empurra esposa grávida. O nome dela, o nome de Ethan, a imagem congelada do momento exato em que ele a empurrava. Um clipe de 5 segundos que havia acendido a faísca de um incêndio digital impossível de deter. Os primeiros comentários apareceram, muitos cheios de indignação, outros de choque, alguns de apoio, mas todos tinham algo em comum. Todos apontavam contra Ethan. Helena exalou, como se tivesse esperado por esse desfecho há muito tempo. A verdade sempre encontra um caminho, disse em voz muito baixa. Olivia fechou os olhos, sentindo as lágrimas quererem sair pela primeira vez em toda a noite. Não chorou, mas esteve perto. Apenas alguns segundos depois, a enfermeira voltou apressada. Senhora Moore, você precisa saber disso. O vídeo já está nos noticiários digitais. Algumas redes estão preparando matérias de emergência e há um jornalista no hall do prédio. A sala médica ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia preencher até os cantos. Olivia tentou falar, mas a voz não saía. Helena tomou a palavra por ela. Eles já entraram em contato com o síndico do prédio? A enfermeira assentiu. Sim, estão tentando controlar a situação, mas não é mais possível. A imprensa encontrou o clipe. Está sendo replicado em uma velocidade impressionante. O monitor do bebê continuou marcando seu ritmo constante. Esse pequeno som era o único ponto de estabilidade em um mundo que estava se quebrando. Então, a porta da sala médica se abriu de repente. Era o síndico do prédio, um homem geralmente tranquilo, mas agora com o rosto pálido. Senhora Moore, lamento interrompê-la, mas preciso informá-la de algo. Seu marido está na entrada. Está tentando exigir que o pessoal apague as gravações de segurança. Está gritando. Está dizendo que a senhora o provocou. E há câmeras lá fora registrando tudo. Olivia sentiu uma pontada no abdômen. Não era dor física. Era uma mistura de medo, raiva e exaustão extrema. Ethan estava lá fora lutando desesperadamente, tarde demais, desajeitadamente, contra uma maré que o superava. O síndico acrescentou. A polícia foi notificada por vários moradores. Alguém enviou o vídeo diretamente para a delegacia mais próxima. Estão revisando agora mesmo. Isso significa que haverá perguntas e provavelmente virão falar com a senhora em breve. Helena interveio, firme. Ela não falará sem um advogado. Não hoje. Ela precisa descansar. Ninguém entrará aqui sem permissão. O síndico assentiu, compreendendo a urgência. Em seguida, acrescentou algo que fez Olivia sentir uma corrente gelada percorrer suas costas. Senhora Moore, só para a senhora saber, o vídeo já tem mais de 500.000 visualizações em 20 minutos. Está crescendo exponencialmente. Este prédio está sendo cercado por jornalistas. O som da maquinaria midiática avançando do exterior parecia encher a sala médica. Embora nenhuma janela o mostrasse, Olivia respirou fundo, levou a mão à barriga. O bebê continuava batendo forte. Ela fechou os olhos por um momento e permitiu que esse som a sustentasse, porque o que vinha não seria uma simples tempestade, seria um vendaval que varreria Ethan. E também, finalmente, o medo que a havia aprisionado por tanto tempo. O som do monitor fetal enchia a sala médica com um bip constante que quase parecia um batimento amplificado. Olivia estava deitada, com os olhos abertos, mas o olhar perdido em um ponto do teto. Sentia que o mundo girava rápido demais. Haviam-se passado apenas alguns minutos desde que o prédio inteiro se tornou o epicentro de um escândalo viral. Agora, os passos acelerados no corredor
e os murmúrios nervosos anunciavam a chegada de algo ainda mais inevitável, algo que, no fundo, ela sabia que mais cedo ou mais tarde ocorreria. A porta se abriu com um clique suave. Entraram 2 policiais. Um deles era uma mulher de rosto firme e voz tranquila. O outro, um agente mais jovem com um bloco eletrônico na mão. Ambos avançaram com cuidado, como se medissem cada passo para não assustar alguém que estava prestes a se quebrar. A policial falou primeiro. Senhora Moore, sou a agente Valéria Ramos. Meu colega e eu precisamos fazer algumas perguntas. Olivia tentou se sentar, mas a enfermeira interveio imediatamente. Ela não pode se mover muito. Sofreu uma queda recente, mas está consciente. Pode falar enquanto permanece deitada. A agente Ramos assentiu com empatia. Não se preocupe, não precisamos que se mova. Helena, que não se separou de Olivia desde que tudo começou, deu um passo à frente. Antes de qualquer pergunta, quero deixar claro que ela não falará sem um advogado presente. A agente Ramos manteve a mesma expressão calma. Não vamos fazer uma declaração formal ainda. Só precisamos de informações básicas para o relatório preliminar. Precisamos confirmar que está segura e que não precisa ser transportada para um hospital, e precisamos saber se deseja apresentar uma queixa por agressão. Olivia engoliu em seco com dificuldade. Seus lábios tremiam, mas sua voz saiu mais firme do que esperava. Sim, eu quero apresentar uma queixa. O ar da sala ficou tenso, como se essa frase tivesse selado algo inquebrável. O agente jovem começou a escrever enquanto a policial se aproximava do monitor para verificar os dados do bebê. O batimento estava estável, forte, um contraste quase cruel com o caos que a cercava. Então, a policial perguntou: Senhora Moore, pode descrever o que aconteceu esta noite? Olivia fechou os olhos por um instante para ordenar seus pensamentos. Tinha medo de que sua voz falhasse, mas quando falou, suas palavras saíram claras, sem hesitações. Meu marido me empurrou, tentou tirar meu telefone. Eu caí contra a mesa, senti um golpe no abdômen. Depois a senhora Helena me ajudou. A amante do meu marido estava lá, e há gravações da câmera de segurança. A agente Ramos trocou um olhar rápido com seu colega. Confirmamos que existe evidência audiovisual. Helena assentiu, levantando o controle do sistema de câmeras. Eu gravei tudo, eu vi tudo. Também transmiti para um dispositivo externo. A policial pediu para ver o material. Helena reproduziu o clipe. As imagens apareceram na pequena tela do controle. Ethan puxando o braço de Olivia, Olivia caindo para trás, o golpe, a reação fria, a amante rindo. A agente Ramos respirou fundo. Seu profissionalismo não escondeu a sombra de indignação que cruzou seus olhos. Obrigada, isso será muito útil. Olivia sentiu um arrepio percorrer suas costas. Não queria ver aquelas imagens novamente, mas também sabia que aquelas imagens eram a verdade que por meses havia tentado ignorar. O agente jovem falou enquanto continuava escrevendo. Este tipo de evidência respalda categoricamente uma denúncia de violência doméstica. Também pode ser utilizada para solicitar uma ordem de proteção de emergência. Olivia olhou para ele com os olhos arregalados. Uma ordem de proteção. O agente assentiu. Impede que seu marido se aproxime da senhora por um período temporário, normalmente 30 dias. Dependendo da gravidade, pode ser estendido. Helena pegou a mão de Olivia. Ela precisa disso, hoje mesmo. A agente Ramos assentiu. Vou redigir a solicitação neste momento. O juiz de plantão costuma responder em menos de 1 hora quando há evidência de vídeo. Enquanto os policiais avançavam com o processo legal, a enfermeira regressou com novos materiais. Colocou uma compressa morna sobre a lateral do abdômen para aliviar a tensão muscular. Em seguida, ajustou o monitor fetal.
O som continuou estável e rítmico. Esse batimento persistente era o lembrete mais poderoso de por que Olivia tinha que seguir em frente, não importando o quão difícil fosse. No corredor, a tensão crescia. Vozes elevadas, murmúrios de moradores e, misturado a tudo isso, o tom arrogante e furioso de Ethan. A porta fechada abafava suas palavras, mas não podia ocultar a violência de seu tom. Eu exijo que apaguem essas gravações. Não tenho direito. Estão destruindo minha vida. A agente Ramos franziu a testa e olhou para seu colega. Ele não pode entrar aqui. Deixe claro que é uma ordem policial. O agente saiu para o corredor. A voz de Ethan subiu ainda mais. Não se atrevam a me dizer o que posso ou não posso fazer. Eu sou proprietário deste prédio. Não aceito ameaças. Depois houve um silêncio repentino, seguido de um som seco. O silêncio voltou, mais denso. O agente regressou. Senhora Moore, seu marido foi informado de que não pode se aproximar da senhora. Se o fizer, será detido. Olivia sentiu uma mistura de medo e alívio. Ainda podia ouvir Ethan se movendo além do corredor como um animal enjaulado, mas agora ele não podia alcançá-la. A agente Ramos terminou de redigir o documento. Aqui está a solicitação de ordem de proteção. Preciso de sua assinatura e depois cuidaremos do resto. Olivia pegou a caneta com as mãos trêmulas. Assinou. Seu nome ficou gravado no papel como um selo de sobrevivência. Era a primeira vez em muito tempo que sentia que tinha voz. A policial guardou os documentos e falou em um tom que misturava profissionalismo e empatia. Senhora Moore, a partir deste momento, a senhora está sob proteção. Seu bebê também. Ninguém pode obrigá-la a voltar para o penthouse. Ninguém pode se aproximar sem violar uma ordem judicial. Aconselho que passe a noite em um lugar seguro e que entre em contato com um advogado da família amanhã cedo. Helena se aproximou e a abraçou devagar. Estou com você, minha menina. Você não está sozinha. Olivia soltou um suspiro longo, quebrado. Não era um suspiro de derrota. Era um respiro depois de meses vivendo sob uma sombra que parecia interminável. O bebê se moveu dentro dela, como se respondesse à mudança no ar, como se entendesse que algo havia sido corrigido, finalmente. A agente Ramos concluiu: vamos ficar por perto, caso precise de mais alguma coisa. Não hesite em nos chamar. Este já é um caso oficial. Quando os policiais saíram, a sala ficou em um silêncio novo. Não era vazio. Era uma calma densa, quase solene. Um espaço onde, pela primeira vez, Olivia se sentia protegida. A enfermeira olhou para ela e disse em voz baixa: a senhora é mais forte do que pensa. Olivia, com os olhos fechados e a mão sobre a barriga, respondeu apenas um sussurro. Não, eu só estou cansada de ter medo. O monitor continuou marcando o ritmo da vida que crescia dentro dela. Um batimento claro, firme, inabalável. Um batimento que anunciava um novo começo. A madrugada continuava avançando, enquanto a sala médica permanecia iluminada com a mesma luz azulada que fazia tudo parecer suspenso no tempo. Olivia estava sentada na maca, mais estável, embora o cansaço pesasse em seus ombros como uma pedra. O monitor fetal continuava marcando um ritmo constante, e esse som tranquilo contrastava com a tensão crescente no resto do prédio. O escândalo digital não parava de aumentar, e ela sabia disso. Sentia-o vibrar em seu pulso, no ar, até no silêncio entre suas respirações. Helena aproveitou um desses silêncios para se aproximar com uma pequena caixa de madeira que havia trazido de seu próprio quarto de serviço. Sua expressão era grave. Olivia, há algo que você precisa ver.
Algo que guardei, porque pensei que um dia você precisaria. Olivia franziu a testa sem entender. Helena abriu a caixa e revelou uma pilha organizada de envelopes, fotografias impressas e um pendrive prateado. A enfermeira que estava de plantão também se aproximou, intrigada. Helena pegou a primeira fotografia e a colocou sobre o cobertor que cobria as pernas de Olivia. Era uma imagem de Olivia com um hematoma no braço, tirada meses atrás. A própria Olivia a observou com incredulidade. Não se lembrava de ter visto aquela foto, mas se lembrava do golpe. Lembrava-se de como Ethan havia fechado a porta do carro rápido demais, ou pelo menos essa foi a explicação que ele a obrigou a aceitar. Olivia acariciou a foto com a ponta dos dedos, como se tocasse uma pele alheia. Onde você conseguiu isso? Helena respondeu com serenidade. Do seu telefone. Você apagou, mas eu sabia que você não esqueceria. Eu guardei, porque temia que isso se repetisse um dia. Tirou uma segunda fotografia. Olivia estava sentada na cozinha, com uma sombra roxa no quadril. A terceira era ainda mais perturbadora. Era uma captura de tela de uma mensagem entre Ethan e um contato salvo sem nome. O texto dizia: quando o bebê nascer, vou deixar tudo em ordem. Ela já não representa um obstáculo. Olivia sentiu o ar se partir em sua garganta. A enfermeira levou as mãos à boca. Helena pegou a foto com cuidado, como se pesasse demais. Não queria te mostrar antes. Pensei que talvez ele mudasse, mas esta noite demonstrou o contrário. Em seguida, Helena abriu o pendrive e o conectou ao controle do sistema de câmeras. As imagens na tela eram um mosaico de datas e horários. Algumas eram da entrada principal, outras do elevador. Havia uma sequência especialmente inquietante. Ethan discutindo com Olivia no hall em uma noite de chuva. Ele agitava as mãos com violência. Olivia tentava se proteger com os braços cruzados. Helena tinha guardado tudo. Tudo o que Olivia havia normalizado durante meses. A voz de Helena tremeu levemente. Olivia, isso não é novo. Não foi a primeira vez. Foi apenas a primeira vez que houve testemunhas e a primeira vez que uma câmera mostrou sem que ele pudesse negar. Olivia sentiu o mundo girar sobre si mesmo, não por vertigem, mas por revelação. As peças se uniam como se durante todo aquele tempo tivessem esperado o momento exato para se encaixar. Ela se lembrou das desculpas, dos silêncios, dos pedidos de desculpa vazios, dos dias inteiros em que se culpou por não ser suficiente, por não ser dócil, por não ser o que ele queria que fosse. Helena tirou outro envelope. Dentro havia impressões de e-mails que Olivia jamais soube que existiam. Ethan enviando dinheiro em nome de uma suposta consultora. Milhares de reais mensais. O destinatário era a amante. A nota no final do e-mail dizia: não se preocupe, ela não saberá de nada. Tenho tudo controlado. A enfermeira negou com a cabeça, incrédula. Isto é um padrão. Não é um acidente. Isto é violência sustentada, manipulação, controle financeiro e agora agressão física. Olivia, você e seu filho não podem voltar para aquele lugar. Olivia tentou falar, mas a voz não saía. Não conseguia compreender como havia permitido que tudo aquilo se acumulasse em silêncio. Talvez porque o amor que um dia sentiu fosse mais forte do que a realidade. Talvez porque teve medo de ficar sozinha. Ou talvez porque jamais imaginou que Ethan pudesse se tornar o homem que viu naquele corredor. Helena continuou. Também encontrei isto. Era uma cópia impressa do contrato pré-nupcial que Ethan havia querido modificar meses atrás. O documento marcava cláusulas projetadas para deixar Olivia sem nada em caso de separação. Nada para ela, nada para o bebê. No entanto,
Ethan nunca o apresentou em tribunal. Ele estava preparando tudo para o momento exato, um momento em que ela não pudesse se defender. A enfermeira retomou a palavra. Olivia, escute. Este não é um casamento que se rompeu esta noite. É uma estrutura que está se deteriorando há meses, talvez anos. Esta noite foi apenas a primeira vez que a verdade ficou registrada. Olivia apertou os lábios. A dor dentro de seu peito se transformou lentamente em uma nova forma de energia. Não era raiva, não era medo, era clareza. Uma clareza gelada, um entendimento profundo que finalmente a libertava da confusão. Eu sinto muito, disse Olivia com a voz quase apagada. Sinto muito por não ter visto isso antes. Helena se inclinou e a abraçou suavemente. Não é sua culpa. Nunca foi. Homens como ele constroem mentiras tão bem que até suas vítimas as aceitam como verdades. Mas hoje você recebeu o que nunca teve: provas e testemunhas. E agora você tem a verdade completa. Olivia olhou para todas as fotos, as mensagens, os vídeos. Eram como tijolos, tijolos de um muro que Ethan havia construído para prendê-la, mas que agora se haviam convertido em um muro que o esmagaria. Pela primeira vez em muito tempo, Olivia respirou sem medo, e enquanto o monitor fetal continuava marcando seu ritmo constante, ela entendeu que esse som era o sinal de uma nova vida que precisava de proteção. Uma vida que não mais cresceria entre mentiras. A verdade finalmente estava completa, e não havia como voltar atrás. A sala médica estava envolta em um silêncio estranho, um silêncio que não era calma, mas contenção. Um espaço suspenso entre o medo e a determinação. Olivia permanecia sentada na maca, rodeada pelas fotografias, pelas mensagens impressas e pelo pendrive que revelava tudo o que antes havia ignorado. Aquilo não era mais apenas evidência, era uma sentença. Era o ponto final de uma história que havia se prolongado demais. Helena observava Olivia com uma mistura de orgulho e tristeza. A enfermeira, por sua vez, mantinha um olhar vigilante para a porta, como se temesse que Ethan pudesse invadi-la a qualquer momento. Olivia inalou lentamente. Sentiu o movimento suave do bebê sob suas costelas. Acariciou sua barriga com uma ternura exausta. Tudo o que fazia naquela noite tinha um único propósito: protegê-lo e proteger a si mesma. Após longos segundos, Olivia falou. Não com medo, mas com uma serenidade que surpreendeu até a ela mesma. Eu não posso mais continuar assim. Helena se aproximou. O que você precisa decidir, minha menina? Olivia levantou o olhar. Preciso ser eu a tomar o controle. Ele não. Nunca mais. A enfermeira deu um passo à frente como se estivesse esperando por essas palavras. Isso significa ir embora. Significa agir esta mesma noite. Olivia assentiu. Eu sei. Estou pronta. Essas palavras mudaram o ar no quarto. A atmosfera deixou de ser a de uma vítima protegida e se tornou a de uma mulher que se levantava do chão. Helena abriu a boca para responder, mas Olivia já estava escolhendo o próximo movimento. Chegou a hora. Tenho que fazer isso antes que Ethan possa reagir. Não quero que ele tenha a menor chance de recuperar o controle sobre mim. A enfermeira pegou o tablet do hospital para verificar novamente o estado do bebê. O batimento continuava perfeito, firme, constante. O som encheu o quarto como um lembrete de urgência. Aquele pequeno coração merecia algo melhor do que crescer sob um teto onde o medo havia se tornado um hábito. Olivia se endireitou com cuidado. Suas pernas ainda tremiam, mas seu olhar não. Helena abriu sua bolsa e colocou em suas mãos um envelope fechado. Dentro estavam os documentos bancários que Olivia havia preparado em segredo semanas atrás, quando começou a suspeitar do comportamento de Ethan.
Nunca pensou que chegaria o dia de usá-los. Mas esse dia era agora. A enfermeira falou com voz suave, mas firme. Se você vai fazer isso, tem que ser antes do amanhecer. Quando a imprensa tomar conta do prédio, será mais difícil sair sem ser seguida. Olivia assentiu. Eu não posso ficar aqui. Não com ele lá fora. Não com esse vídeo circulando. Não com o prédio cheio de jornalistas. Eu tenho que desaparecer antes que ele acorde. Helena entendeu imediatamente. Então você deve ir pela saída de serviço. Ninguém vigia essa área e precisamos apagar seu rastro. Olivia a olhou com gratidão. Sua voz saiu apenas como um eco. Obrigada por não me deixar sozinha. A enfermeira abriu a porta por um instante para observar o corredor. O barulho era cada vez mais intenso. Vozes, passos. O elevador subindo e descendo sem parar. A polícia ainda tentava controlar o caos, mas o escândalo já havia escapado a todos. Era como um incêndio que devorava cada uma das paredes do prédio. A enfermeira regressou e sussurrou: Se quisermos te tirar daqui, tem que ser agora. Olivia respirou fundo, pegou a bolsa com os documentos. Com a mão livre pegou o pendrive, as fotos e as impressões. Helena já havia preparado tudo para esse momento sem sequer sabê-lo. Olivia desceu lentamente da maca. Suas pernas tremeram ao tocar o chão, mas ela se sustentou. Não era força física o que a movia, era determinação. Era o conhecimento frio de que ficar significava abrir a porta para mais violência. Então, Helena pegou sua mão. Eu vou ficar com seu marido no corredor se ele tentar se aproximar. A enfermeira te acompanhará até o elevador de serviço. Eu me encarregarei de que ninguém a siga. Olivia sentiu o coração subir à garganta. Por que você faz tudo isso por mim? Helena sorriu com amargura. Porque eu também fui jovem e também tive medo. E prometi a mim mesma que se um dia visse alguém presa como eu estive, eu não a deixaria cair. A enfermeira desligou o monitor fetal. Olivia ouviu um último bip suave antes que a tela escurecesse. Esse som ficou gravado em sua mente. Era o batimento de uma vida que não conhecia o perigo que pairava nos corredores. Uma vida que dependia de seu próximo passo. Olivia se dirigiu à porta. Helena a deteve por um momento para ajeitar seu casaco. Tenha cuidado. Tudo começa hoje. Olivia saiu da sala médica. À esquerda, ouviam-se vozes elevadas. Ethan discutia com um policial, furioso. Ele havia perdido o controle. Não era mais um homem poderoso, era um homem desesperado. A enfermeira a guiou para o outro lado. Caminharam rápido, descendo pela escada interna que só o pessoal conhecia. O eco de seus passos ressoou entre as paredes estreitas. Quando chegaram ao nível inferior, a enfermeira a acompanhou até a porta metálica que dava acesso ao estacionamento de serviço. Olivia parou pouco antes de atravessar. Olhou para trás, não para o medo, mas para o que havia sido, e então deu o passo. A porta se fechou atrás dela com um som seco. O ar frio da madrugada a envolveu, e pela primeira vez em muito tempo, Olivia Moore não se sentiu perseguida, sentiu-se livre. O que faria na hora seguinte mudaria sua vida para sempre, e ela sabia disso. Agora, a sobrevivente caminhava onde antes caminhava a mulher temerosa, e o fazia sem olhar para trás. O amanhecer estava prestes a raiar, quando a cidade inteira começou a vibrar, com a notícia que ardia desde a meia-noite. As manchetes digitais se multiplicavam em uma velocidade feroz. As redes sociais repetiam o vídeo do empurrão uma e outra vez, como um batimento constante que atingia a reputação de Ethan Moore sem piedade. O prédio onde viviam havia se tornado um enxame de câmeras, repórteres e curiosos que esperavam captar qualquer gesto do milionário caído em desgraça.
Ethan estava sem dormir havia horas. Passara grande parte da noite discutindo com a polícia, com os moradores e consigo mesmo. Caminhava de um lado para o outro na entrada do prédio, com a mandíbula apertada e o cabelo despenteado, revisando compulsivamente seu telefone como se pudesse deter o incêndio que ele mesmo havia provocado. Mas não podia. Cada atualização mostrava mais comentários, mais indignação, mais evidência de que sua vida estava desmoronando. Quando viu um repórter se aproximar, explodiu. "Apaguem essas câmeras! Não tem permissão para gravar aqui!" Mas os flashes não pararam. As câmeras não baixaram. A imprensa havia farejado. Farejava a queda e não pensava em soltá-la. Um jornalista gritou da frente. "Senhor Moore, o vídeo mostra claramente que o senhor empurra sua esposa grávida. Tem algo a dizer?" Ethan levantou a mão em um gesto de frustração. "Ela exagerou. Estava encenando. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu." As palavras caíram pesadas, desajeitadas, tão vazias quanto sua tentativa de controlar a narrativa. Então veio a notícia que ele não esperava. Um policial se aproximou com seriedade absoluta. "Sr. Moore, sua esposa não se encontra no penthouse. Ela deixou o prédio há várias horas. Não sabemos onde ela está." Ethan congelou. "Como assim ela se foi? Quem a deixou sair?" O policial respondeu sem hesitar. "Ela não estava sob sua custódia. Além disso, a saída dela foi completamente legal. O senhor não tem autoridade para retê-la." As câmeras capturaram o momento exato em que Ethan perdeu a cor. Foi um instante breve, mas suficiente para que as imagens se tornassem virais segundos depois. O milionário que acreditava ter o controle absoluto acabava de descobrir que a peça que mais temia perder não estava mais em seu tabuleiro. E então ocorreu o impensável. Um murmúrio se espalhou da calçada oposta. Os repórteres se viraram. As câmeras focaram. Os telefones se ergueram como uma onda formada por centenas de mãos. O silêncio caiu de repente. Um silêncio pesado que antecipava algo monumental. Um SUV branco parou em frente ao prédio. A porta traseira se abriu e Olivia Moore desceu do veículo. Vestia um casaco longo cor marfim, o mesmo que havia usado na sala médica. Seu cabelo estava elegantemente preso. Seu rosto, embora cansado, emanava uma força nova, uma força perigosa, uma força que não podia ser quebrada. Caminhou devagar, segurando sua barriga com uma mão, enquanto a outra segurava a bolsa onde guardava os documentos e as provas que podiam destruir Ethan legalmente. Os flashes dispararam. Os repórteres gritavam perguntas que se misturavam em um mar de vozes. Olivia não respondeu. Não olhou para ninguém. Apenas avançou como se essa aparição tivesse sido ensaiada por anos. Como se esse momento fosse o encerramento silencioso de uma porta que estava entreaberta há muito tempo. E então eles se encontraram cara a cara. Ethan deu um passo à frente, incrédulo. "Olivia, onde você estava? Eu estive te procurando. Estava preocupado." Ela parou a 2 metros dele. Não recuou. Não baixou o olhar. E quando falou, sua voz saiu calma, suave, quase perigosa. "Você não tem o direito de perguntar." "Não. Depois do que você fez." Um murmúrio percorreu a multidão. Ethan tentou se aproximar, mas um policial o deteve. "Sr. Moore, o senhor tem uma ordem de restrição. Não pode se aproximar." As câmeras capturaram sua humilhação. O milionário, detido publicamente ao tentar se aproximar de sua própria esposa. A multidão engoliu esse momento com avidez. Foi um segundo histórico. A queda de um homem acostumado à impunidade. Ethan tentou recuperar seu tom habitual. "Olivia,
Você não sabe o que está fazendo. Tudo isso está saindo do controle. Ela o olhou com uma serenidade devastadora. A única coisa que saiu do controle foi sua violência, sua mentira, sua soberba. Eu só estou recolhendo os pedaços. Os repórteres explodiram em uma onda de gritos. Olivia levantou uma pasta da bolsa, segurou-a em frente às câmeras sem abri-la. Aqui está a verdade completa. E-mails, transferências, fotos, gravações, tudo o que você escondeu, tudo o que temia que alguém descobrisse. E agora todos verão. O pulso de Ethan acelerou. Ele tinha o olhar de um homem que via seu império sendo incendiado por dentro. Olivia, com um movimento lento, virou-se para a polícia. Senhores, estou pronta para apresentar a declaração completa. A agente Ramos assentiu e a escoltou em direção à entrada, enquanto os repórteres corriam para seguir cada passo. Ethan ficou para trás, preso em uma jaula de flashes, comentários, acusações e câmeras que não paravam de gravar. Era o fim simbólico do controle e o começo da verdade. O prédio inteiro parecia vibrar com a energia frenética do escândalo. Olivia havia entrado com a polícia para apresentar sua declaração, e o mundo exterior se transformou em um enxame de câmeras que não parava de rugir. Lá fora, sob a luz cinzenta do amanhecer, Ethan Moore ficava sozinho no meio do caos. A cada minuto que passava, seu rosto perdia mais cor. Sua respiração era um tremor contido. A arrogância que o sustentava por anos parecia ter se evaporado por completo. Os repórteres continuavam disparando perguntas, cada uma mais ferina que a anterior. Sr. Moore, o que o senhor tem a dizer sobre as acusações de abuso? Por que sua esposa solicita proteção judicial? É verdade que o senhor transferia dinheiro para uma amante há meses? Ethan só via flashes brancos, câmeras, gritos, lentes que o encurralavam como um animal acuado. Tentou falar, mas sua voz quebrou em um sussurro. Tudo isso é um mal-entendido. Ela está me difamando. Eu nunca quis fazer mal a ela. Ninguém acreditou. Na esquina da rua, 2 executivos de uma de suas empresas saíram de um carro preto. Aproximaram-se com passos tensos. Um deles, o diretor financeiro, falou com uma dureza que não tentou esconder. Ethan, o conselho de administração teve uma reunião de emergência. Decidimos suspendê-lo de todas as funções administrativas até que isso seja investigado formalmente. Ethan olhou para ele como se não pudesse compreender o idioma. O quê? Vocês não podem fazer isso. Eu sou o fundador. O executivo o interrompeu sem compaixão. O senhor é um risco público neste momento. Os investidores já estão retirando fundos. Precisamos proteger a companhia. Esse momento foi capturado em mais de 20 câmeras. O homem que havia humilhado centenas de funcionários com seu desdém corporativo agora era expulso de seu próprio império. Ethan sentiu uma vertigem que quase o fez cambalear. Quis protestar, mas seu telefone começou a vibrar em sua mão. Era uma torrente de mensagens. Bancos, sócios, assessores jurídicos. Todos diziam a mesma coisa em tons diferentes. Suspensão, congelamento, quebra de contrato, cláusula de moralidade violada. Enquanto Ethan tentava processar sua queda livre, ouviu um motor parar por perto. Levantou a vista. Era o carro de sua amante, a mesma mulher cuja risada havia ouvido horas antes em seu quarto. Ela desceu do carro com óculos escuros e um casaco caro, mas quando viu a imprensa cercando Ethan, sua expressão se transformou em pânico. Caminhou em direção a ele com passos rápidos. Ethan, precisamos conversar. Isso é demais. Não quero que me envolvam. Ele estendeu a mão para ela desesperado. Não, não vá. Vamos resolver isso. Ela balançou a cabeça e recuou. Não, isso não. Eu não assinei para aparecer nas notícias como a amante de um abusador. Meu agente me ligou. Se me virem com você de novo,
Minha carreira afunda e eu não vou afundar com você. Ethan sentiu essas palavras atravessarem seu peito. Tentou segurá-la pelo braço, mas ela se afastou com um gesto de repulsa. Não me toque. Tudo isso é culpa sua. E subiu no carro novamente sem olhar para trás. O motor rugiu. O veículo desapareceu entre a multidão. Outra câmera o gravou do ângulo perfeito. Ethan, abandonado publicamente pela mulher por quem destruiu seu casamento. A humilhação era absoluta. E então veio o golpe final. Um grupo de policiais saiu pela porta do prédio. Caminhavam firmes. A agente Ramos se aproximou de Ethan. Seu tom era impecavelmente profissional. Senhor Moore, precisamos que o senhor se apresente na delegacia para fornecer uma declaração formal. A evidência contra o senhor é significativa e o juiz está considerando uma ordem de restrição permanente. Ethan elevou a voz com um tremor que já não podia ocultar. Isso é ridículo. Eu sou a vítima aqui. Ela está manipulando tudo. A agente Ramos manteve a mesma calma implacável. O vídeo mostra que o senhor empurra sua esposa grávida. Não há manipulação nisso. O senhor terá a oportunidade de falar, mas deve nos acompanhar. As câmeras capturaram a cena de todos os ângulos. O homem que havia vivido toda a sua vida acreditando ser intocável, agora estava cercado por policiais que não demonstravam deferência alguma. Sua carreira empresarial, sua imagem de milionário bem-sucedido, seu ego. Tudo desmoronava em tempo real, na frente de milhares de espectadores digitais. Um repórter gritou: Sr. Moore, o senhor sabe que a hashtag com seu nome acabou de superar os 10 milhões de visualizações? Ethan fechou os olhos com dor, não porque o machucavam fisicamente, mas porque estava vendo morrer a versão de si mesmo que havia construído com mentiras, poder e medo. Na porta do prédio, um vizinho sussurrou o que todos pensavam. Finalmente chegou a hora dele. Ethan, cambaleante, levantou a cabeça mais uma vez. Buscou desesperadamente a figura de Olivia, talvez para gritar-lhe, talvez para suplicar, talvez para culpá-la, mas ela não estava. Restava apenas a sombra da mulher que o havia confrontado e vencido sem levantar a voz. A agente Ramos fez-lhe um gesto. Sr. Moore, é hora. E com esse gesto, a polícia escoltou Ethan em direção ao carro de patrulha. A multidão abriu caminho, mas não por respeito, por curiosidade mórbida, por indignação, por justiça, pelo prazer sombrio de ver cair um homem que se julgava um deus. O prédio ainda vibrava com o eco do escândalo quando Olivia saiu da sala, onde havia dado sua declaração completa. A polícia havia anotado cada detalhe, cada prova, cada mensagem e cada fragmento do vídeo que mostrava a queda definitiva de Ethan. No ar havia uma mistura estranha de cansaço e alívio. Era como se as paredes tivessem prendido a respiração por anos e só agora pudessem exalar. Olivia caminhava devagar, segurando sua barriga com as duas mãos. O bebê se movia com um ritmo suave, quase reconfortante. A cada passo, sentia seu corpo tremer pela tensão acumulada, mas também notava algo novo, algo que não sabia se identificar como liberdade ou como uma vertigem desconhecida. Talvez ambas as coisas. A agente Ramos se aproximou com uma pasta na mão. Senhora Moore, queria informá-la que sua declaração foi recebida na íntegra. O juiz aprovou a ordem de restrição permanente, enquanto a investigação continua. Ethan Moore não pode se aproximar da senhora, nem se comunicar de nenhuma forma. Olivia respirou fundo. Esse documento não era apenas uma medida legal. Era um escudo, um encerramento, uma porta para algo que ainda não tinha forma, mas que não podia mais ser destruído pelo medo. Enquanto a agente se afastava, Helena apareceu do fundo do corredor.
Seu rosto mostrava um cansaço profundo, mas também um brilho estranho, uma mistura de orgulho e alívio. Quando chegou perto de Olivia, a abraçou com suavidade. "Conseguimos, minha menina. Você finalmente conseguiu." Olivia não respondeu, apenas apoiou a testa no ombro de Helena e deixou um suspiro silencioso escapar de seus lábios. Elas saíram juntas do prédio. O amanhecer começava a pintar o céu com tons rosados. A multidão ainda estava lá fora, embora mais calma. Alguns repórteres continuavam gravando, outros simplesmente observavam. Mas quando Olivia cruzou a porta, aconteceu algo inesperado. A multidão silenciou, não por medo, não por curiosidade mórbida, mas por respeito. Havia nela uma força que até os desconhecidos podiam sentir. Olivia caminhou até o SUV preto, que a havia levado para prestar depoimento. Abriu a porta, mas antes de entrar, ouviu um barulho atrás dela. Era um jovem jornalista que estava transmitindo ao vivo desde a madrugada. "Senhora Moore, a senhora tem alguma mensagem que gostaria de compartilhar depois de tudo o que aconteceu?" Olivia parou por um instante. Não havia planejado dizer nada. Não queria se tornar um símbolo, apenas buscava salvar a si mesma e a seu filho. No entanto, havia algo que precisava ser dito. Virou-se lentamente para as câmeras. Sua voz saiu suave, mas carregada de uma intensidade que atravessou o ar. "Eu quero dizer algo muito simples. Ninguém merece viver com medo. Ninguém merece ser agredido, humilhado ou silenciado. Se você está vivendo algo semelhante, por favor, procure ajuda. Sempre há uma saída. Eu pensei que não tinha, mas encontrei. E você também pode encontrar." A multidão silenciou, um silêncio profundo, quase sagrado. Era a primeira vez que Olivia falava publicamente sobre sua dor, e naquele momento, algo invisível se quebrou dentro dela, algo que resistia a se quebrar há anos. Sua voz tremeu levemente ao continuar. "Hoje eu recomeço por mim e pelo meu filho." Uma salva de palmas espontânea irrompeu entre as pessoas. Não era uma salva de palmas de espetáculo. Era uma salva de palmas humana, calorosa, de reconhecimento. Olivia fechou os olhos por um instante e deixou que esse som a envolvesse. Era um som que ela nunca esperara ouvir. Havia vivido tempo demais, acreditando que sua voz não valia nada, mas agora sabia a verdade. Sua voz podia mudar tudo. Helena a ajudou a entrar no carro. Quando a SUV arrancou, Olivia olhou pela janela uma última vez. O prédio se afastava lentamente, como uma lembrança cinzenta que se desvanecia com o amanhecer. Tudo o que havia sofrido, tudo o que a havia paralisado, ficava ali. Ela não voltaria para aquele lugar, não voltaria para aquele homem, não voltaria para aquele medo. Enquanto o veículo avançava pela avenida iluminada pela luz suave da aurora, Olivia apoiou uma mão sobre a barriga. O bebê respondeu com um pequeno movimento. Ela sorriu pela primeira vez em toda a noite. Um sorriso frágil, mas verdadeiro. Um sorriso que anunciava algo novo, algo que estava apenas nascendo. Sussurrou em voz baixa. "Estamos livres, meu amor. E desta vez, ninguém vai nos deter." A cidade despertava. Olivia também. Porque embora seu mundo tivesse sido destruído em uma única noite, naquela mesma noite havia nascido uma mulher diferente. Uma mulher que não seria mais sombra. Uma mulher que não seria mais silêncio. Uma mulher que finalmente havia encontrado a luz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e um comentário abaixo para continuarmos essa conversa. Sua opinião sobre essa história é muito importante para nós. Gostaria de começar a próxima história ou reescrever mais algum conteúdo para você?